Provérbios, capítulo 22, versículo 6, nos diz assim: ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando ela crescer, jamais se desviará dele. Essa passagem, ela é um manual para que nós possamos criar os nossos filhos. E, infelizmente, hoje em dia, nós temos visto muitas pessoas que, infelizmente, não estão criando filhos, estão criando monstros. E eu vou dizer para você o porquê. Hoje em dia, as crianças nem andar não sabem, mas já bate no rosto da mãe. As crianças não sabem nem falar, mas já cospe no rosto da mãe, do pai. E muitas das vezes a mãe não sabe o que fazer com essas crianças. E eu digo para você, a criança desde nova, ela precisa aprender a ouvir não. O não deveria ser a primeira coisa que nós, seres humanos, deveríamos aprender. Porque se nós aprendemos a ouvir não, nós saberemos, na hora da dificuldade, compreender melhor as coisas. Aí as mães, as crianças vão crescendo, as mães vão vendo, que bonitinho, meu filho é lindo mesmo. Seu filho é lindo, mas seu filho precisa de limites. Seu filho está com você porque Deus confiou em você para cuidar dele. Se você não dá limite para o seu filho, o que vai ser do seu filho mais tarde? E aí as mães vão passando a mão na cabeça. O irmão já bate na irmã, a mãe briga com a irmã, porque o outro é menorzinho. Irmãos, nós temos que saber separar as coisas. E a Bíblia está falando, ensina a criança o caminho. Eu estou falando de caminho, mas não é só o caminho da palavra de Deus, não é só o caminho da casa de Deus, é o caminho da vida que eu estou falando. Porque nós criamos criança para a vida. Você cria o seu filho para a vida. Você não cria seu filho para você. Infelizmente, tem muitas mães pensando que estão criando filhos para elas. Tem muitos pais pensando que estão criando filhos para ele. Eu vou dizer a verdade para você. Se você tem isso na sua cabeça, você está muito enganado e infelizmente você vai sofrer muito. E eu vou te dizer por quê. Você não está criando filhos para você. Você está criando filhos para uma sociedade injusta, uma sociedade corrupta, uma sociedade onde o que tem é valorizado, o que não tem é desvalorizado. E infelizmente parece que os pais não atinaram para essa realidade. Fica ali passando a mão na cabeça, fica ali qualquer coisinha, aquela coisa mimada, parecendo que o menino é um boneco de cera, que se cair vai quebrar. Eu quero dizer para você, criança é uma criança, irmãos, quando ela nasce já precisa de ser modelada. A gente tem que modelar os nossos filhos. E muitas das vezes, as crianças vão crescendo, vão ficando, como diz o povo lá, terríveis. A culpa não são deles, não. As crianças são uma bênção, as crianças são uma gracinha. É os pais que deixam a desejar. E eu estou falando por experiência própria. Eu estou falando porque eu lido no meio de muitas pessoas e vejo muitas mães, até mesmo dentro das igrejas, que fazem acepção de filhos, que puxa e passa a mão na cabeça do mais novo ou do mais velho. Eu vejo mães que não sabem corrigir os filhos, que acham que tem que pegar uma vara e matar o menino. Eu vejo mães que acham que deve não fazer nada porque não sabe nem como orientar uma criança. Então eu vou dizer para você, se você não sabe educar os seus filhos, procure estudar, procure saber como que você vai fazer, porque do jeito que muitas vezes eu vejo as crianças fazendo, eu acho que esses meninos darão grandes problemas no futuro. Porque se a criança tem 2 anos, a gente fala com a mãe, olha, não pode deixar assim não, tem que fazer dessa maneira. A mãe fala assim, não, mas o temperamento dele é muito forte, puxou a avó, puxou o tio, puxou não sei quem, não puxou ninguém. É você que tem que modelar o seu filho. E tem mãe que acha bonito o filho dela ser hiperativo. O menino nem é hiperativo, o menino é um menino que brinca, o menino gosta de divertir. A mãe não é hiperativa, tadinho, tem que deixar. Não é assim não, a criança hiperativa também pode ser corrigida.
Todas as crianças devem ser corrigidas, mas corrigidas com amor. E aí eu pergunto, o que você está fazendo dos seus filhos? Eu vejo pais, eu vejo mães, irmãos, que têm deixado tanto a desejar, que a gente fica assim, pensando, o que vai ser dessa criança no futuro? Como que essa criança vai lidar com a vida? É por isso que hoje os nossos adolescentes são fracos. É porque muitas das vezes a mãe não estrutura. Essa estrutura vem de berço. Vem lá de baixo, com a mãe orientando, mostrando e dizendo não. Você pode ver quantas crianças que a gente vê, que o dia que ouve não, eles fazem a roupa, quer sair, vai embora de casa. Fala pro pai, eu vou embora de casa, porque ouviu não. Se o pai não dá a coisa que ele quer, na fase da adolescência, ele fala assim, eu vou me suicidar, porque o meu pai não quer me dar isso. Mas isso é porque a mãe vem sofrendo a vida inteira, a mãe vem morrendo, fazendo faxina, trabalhando, dando um duro, o pai fazendo o que pode e o que não pode. Muitas vezes deixa de comer para não dizer não para o filho, para não dizer, meu filho, nós não temos condições de comprar o brinquedo que o seu colega tem. Nós não temos condições de comprar a boneca que a sua colega tem. O dia que tiver, nós vamos comprar. Aí não, a mãe sacrifica, o pai sacrifica para não dizer o não. Eu quero dizer para você, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Ensina o caminho de Deus, mas ensina o caminho da vida. Porque o caminho da vida é importantíssimo. Porque senão, meu filho, infelizmente, eu vou dizer para você, pai e mãe, mais tarde você vai chorar amargamente. E você vai dizer, meu Deus, por que eu não ouvi tais e tais pessoas? Por que eu não dei crédito? Quantas vezes na igreja, quando a gente vai orientar os pais, alguns pais, não são todos, ficam chateados, vão embora com aquela cara fechada e acham que eles estão certos, quando na verdade estão tudo errado. E eu vou falar uma coisa muito séria. Muitas vezes quem está de fora, irmãos, vê muito mais quem está de dentro. A gente percebe muito mais como que o pai está falhando, como que a mãe está falhando. Infelizmente, tem umas que não aceitam, mas eu falo, sabe, porque mais tarde, na hora que o negócio complicar, quando chegar perto de mim, eu vou dizer, você lembra o dia que eu te orientei? Você lembra como eu te falei? Você lembra como você deveria fazer? Então, por isso que eu estou falando. E eu fico vendo que as crianças estão, irmãos, sendo mal encaminhadas por culpa dos pais. Infelizmente. E aí, eu senti de estar falando para você, mãe. Veja, você pai, veja como você está cuidando do seu filho. Veja como você está criando seu filho. Você está criando seu filho para você? Então você tem que fazer um oratório e colocar ele lá. Porque a vida lá fora é doída. A vida lá fora é terrível. Seu filho vai lidar na escola com um monte de aluno, com cabeças diferentes, com professores. Seu filho vai lidar no trabalho com pessoas diferentes. Então, se o seu filho não tiver implantado uma cultura na cabeça dele, uma cultura de caráter, caráter a gente coloca, a gente planta caráter, o ensinamento verdadeiro, ele não vai dar conta de viver na sociedade que nós vivemos, porque nós vivemos numa selva. O que é mais forte engole o outro. E as mães estão criando esses meninos mimados que não pode pôr um pé no chão, porque não pode pisar na poeira, não pode pegar uma gota de chuva, porque dá isso. É mães de convênio que qualquer coisa quer levar o menino para o médico, não tem fé para uma oração, não tem fé para nada. Uma coisinha que podia economizar, uma crise que a gente está vivendo, a mãe qualquer negocinho está correndo para lá, mas na hora de corrigir não tem autoridade, não tem o cajado, perdeu o cajado. Infelizmente eu falo para você, mãe, é necessário você pegar o cajado de autoridade. Você, pai, o cajado de sacerdote da sua casa e ajudar a cuidar dos seus filhos enquanto eles estão pequenos. Sabe por quê? Você consegue criar os seus filhos, conduzir os seus filhos, ensinar os seus filhos até a adolescência. Quando eles interam uma certa idade, eles não te obedecem mais não. Muitos não obedecem, vão embora. Mas se você tiver implantado uma cultura do reino na cabeça deles, se você tiver implantado caráter neles, eles com certeza vão ser aqueles filhos obedientes, porque ainda existe. Eu conheço filhos que são uma gracinha com os pais, que são obedientes, que amam os pais, que dão satisfação, que tudo, irmãos, é família, é unido. Mas eu conheço muitos também que por negligência dos pais estão sofrendo.
Quantas crianças, irmãos, estão chegando hoje nos consultórios? Quantas crianças estão chegando com problemas? E o problema deles, irmãos, é família. O problema deles é pai e mãe. É criança que fala que não está aguentando porque a mãe só atende o mais novo. É criança chateada porque o pai fez isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós estamos lidando com meninos e meninas que têm pensamentos diferentes, que têm cabeça diferente. E muitas vezes a mãe acha que os meninos, a família, os filhos, são todos iguais. Não são. Dedo da mão não é igual. Não tem ninguém igual. Então o seu filho, cada um precisa ser tratado do jeito que é necessário tratar. Mas sabendo que você tem que ter responsabilidade de mãe. E não é brincadeira, não. Na hora de querer arrumar os filhos é muito fácil. Aí eu quero um filho, prepara para chá de bebê, prepara para chá de não sei o quê, é chá de fralda, um monte de chá. Mas na hora de pegar, para pôr a mão no arado e ensinar o menino o caminho do Senhor, cadê o chá? Cadê as coisas? Cadê a responsabilidade? Porque muitas vezes é falta de responsabilidade de pai e mãe. Deixar menino fazer o que quer. Ah, mas não tem jeito não, porque é difícil. Se eu for falar, ela vai chorar, vai gritar. Que grite, que fale, que chore, que esperneie. Mas que saiba, não pode fazer isso. Isso está errado. Você precisa compreender. Você é meu filho. Eu não sou a favor que bata em criança. Eu acho que a criança precisa, irmãos, aprender a ouvir. O carinho, o amor é muito melhor do que couro. Quantas crianças apanharam hoje estão impedidas na vida? Couro não conserta quem não tem vergonha na cara, não. Mas o amor conserta. O amor faz a diferença. O amor, o diálogo faz toda a diferença. Então, mãe, o que você está esperando da sua vida? Senta com o seu filho, fala com ele 2, 3, 4, 70, 1000, quantas vezes. Inculca a palavra do Senhor na cabeça dele, como disse a Bíblia. Faça isso, tira tempo para ele. Você tem tempo um monte de coisa, mas você precisa tirar tempo para o seu filho. Mãe e pai, seus filhos são prioridade. Coloca isso na sua cabeça, para você não chorar mais tarde. Hoje você tem que fazer a sua parte como pai, como mãe, porque senão, mais tarde, você vai se arrepender e vai falar: ai meu Deus, não sei o que aconteceu, onde que eu errei? Errou na hora que era para começar a corrigir, para começar a falar com a criança, orientar a criança, você passou a mão na cabeça. Então agora é hora de você colher os seus frutos amargos. Então, se você quer frutos doces na fase adulta dos seus filhos, comece agora, hoje. Não deixe para amanhã. Não importa o tamanho dos seus filhos, não importa a personalidade dos seus filhos, importe que eles precisam de ouvir não. Para quando eles chegar na fase da adolescência ou na fase adulta, eles saber, a vida não é fácil, a vida não é dura, não consegue nada com facilidade, e eu preciso entender isso, e você vai ser feliz, a sua família vai ser feliz, vai ser bem sucedida, no nome de Jesus. Quero deixar essa palavra para você, guarde no seu coração, porque essa palavra é de Deus para todos os pais nessa noite, em nome de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo.